Olá, bem-vindo, bem-vinda a esse vídeo aqui, onde eu, professor José Ricardo, vou conversar com vocês aqui, vou relembrar, fazer meio que uma revisão sobre modelos atômicos, iniciando aqui a parte 1, né, da evolução dos modelos atômicos, falando dos modelos de Dalton e Thomson, beleza? Porém, antes da gente falar de Dalton e Thomson, a gente tem que falar desses carinhas aqui, Leucipo e Demócrito, porque a eles é atribuída, né, a criação da palavra átomo, né? Então, de onde surge a ideia do átomo, né? Pensando ali, refletindo em algumas questões fundamentais, né? Quem somos, de onde vamos, para onde, de onde viemos, para onde vamos, né? Do que somos feitos. Então, Leucipo e Demócrito propuseram a ideia em que se eu pegasse a matéria, né, um pedaço de madeira, de pedra, e fosse dividindo, ia chegar um ponto em que a gente não conseguiria dividir mais. Então ia chegar num ponto indivisível. E aí vem a palavra átomo, que tem esse significado. O A indica sem ou não, e tomo vem de tomos, que indica divisão ou partes, né? Então, sem divisão, sem partes, né? Ou não se parte. Essa é a ideia da palavra átomo, originalmente criada lá na Grécia Antiga, porém, a gente já sabe atualmente, né, já há algum tempo, que isso não é exatamente verdade para o que nós chamamos de átomo, mas ficou essa palavra aí para a gente também. Porém, lá no comecinho, lá quando esses caras propuseram isso, eles não foram tão famosinhos não colou. Quem colou era um carinha um pouquinho mais famoso, que era o Aristóteles. Então a ideia de Aristóteles para do que são feitas as coisas é que perdurou por um tempo maior sendo aceita aí. Que é a ideia dos 4 elementos, né? Que vem bastante retratada aí em obras de ficção, livros, filmes, né? Fogo, água, terra e ar, né? Então tudo seria feito da combinação desses elementos aí e a gente tem então isso aí sendo, né, utilizado para tentar explicar a constituição da matéria ao longo de um bom tempo. Mas, um pouquinho mais recente na história, em torno ali de 1803, tem o inglês John Dalton trazendo a sua interpretação de algumas leis que tinham sido formuladas há algum tempo, a partir da observação então do que foi proposto e dos experimentos que ele estava fazendo, propôs que a matéria era feita realmente daquilo que ele chamou, né, pegando a palavra lá de trás, aquilo que ele chamou de átomos. Então a matéria era feita de átomos e esse átomo, para ele usou essa palavra porque para ele exatamente era isso, átomo, sem divisão, né? E ficou conhecido como modelo da bola de bilhar. Vamos ver aqui o que ele pensou então sobre os átomos, né? Era uma esfera maciça, indivisível e impenetrável. E no indivisível faz sentido ele pegar a palavra átomo, né? Então, esfera maciça, indivisível, impenetrável, essas são palavrinhas aí associadas ao modelo de Dalton. Bastante cobrado em questões aí, né? Palavras-chave aí. Indivisível, principalmente, é a palavra-chave do modelo de Dalton, né? Tem alguns postulados que Dalton propôs, que muitos deles já não são verdade. Hoje, né? Hoje, a partir de algum tempo depois do modelo dele, a gente já descobriu que não era bem aquilo. Mas tem coisas que Dalton propôs lá, ó, no começo do século XIX, que ainda são válidas, ainda são entendidas como verdadeiras nos dias de hoje, passados 200 e poucos anos, né? Primeiro postulado dele, esse aí já não é mais verdadeiro, mas lá atrás ele propôs que átomos de um mesmo elemento são idênticos. Então, elemento carbono, todos os átomos de carbono são iguais. Elemento oxigênio, todos os átomos de oxigênio são iguais. Ouro, todos os átomos de ouro são iguais. Essa é a ideia que ele propôs lá. Porém, a gente hoje sabe que não é verdade. Está aqui um exemplo. Nós temos 3 elementos, 3 átomos diferentes que são chamados de elemento hidrogênio. É o hidrogênio 1, que é o hidrogênio normal, o hidrogênio de massa 2, que a gente chama ele de deutério, e o hidrogênio de massa 3, que a gente chama ele de trítio. Apareceu até em filme da DC, Marvel, não sei, Homem-Aranha lá, né? Então aqui a gente sabe hoje, né, que sim, a gente tem átomos que são considerados um mesmo elemento químico, mas que tem alguma diferença, porque eles têm massas diferentes, né? Outro postulado do Dalton era que átomos de elementos diferentes são totalmente diferentes.
ele entendia então, né, que um átomo de hidrogênio era totalmente diferente de um átomo de carbono, ou que um átomo de carbono fosse totalmente diferente de um átomo de nitrogênio. Hoje a gente já sabe também que não é bem assim. Vamos aqui a um exemplo. Nós temos o átomo argônio, número atômico 19, que a gente vai falar mais para frente sobre isso, né? Só para você entender esse número aqui embaixo a gente chama ele de número atômico e esse número de cima aqui a gente chama ele de número de massa. Mas não se preocupa se você não conhece isso ainda, vai ter uma aula mais para frente que a gente vai falar sobre, tá? E aqui o cálcio, né? Número atômico 20, mas observe, ele também tem massa 40, então esse número de cima é igual, ó, só que eles são átomos diferentes. Então hoje a gente já sabe, né, que este postulado de Dalton não é mais verdadeiro, mas lá no contexto de Dalton, sim. Então se a pergunta aí do exercício colocar para Dalton, átomos de um mesmo elemento eram diferentes, átomos de elementos diferentes eram totalmente diferentes, né? Para Dalton, sim. Para Dalton, átomos de elementos diferentes eram diferentes, tá? Vamos lá, então, terceiro postulado aqui de Dalton. A reação química é o rearranjo dos átomos. Ok, a gente ainda entende que isso é correto, né? A reação química acontece quando alguns átomos que estão nos reagentes se desconectam e se conectam novamente, se arranjando de forma diferente, gerando os produtos. Então isso aí é ok. Dalton propôs lá atrás e a gente ainda entende que isso aí é correto, tá? Aqui um exemplo, né? Ó, dois Hzinhos, aqui essas bolinhas representando o gás hidrogênio, que é feito de 2 átomos de hidrogênio. Essas bolinhas maiores representando o gás cloro, que é feito de 2 átomos de cloro. Essa setinha indica que aconteceu uma transformação. E agora, observe que eu tenho um H com um Cl, né? O outro H com outro Cl. As mesmas bolinhas que eu tenho à esquerda, eu tenho à direita, só que elas estão combinadas de formas diferentes. Essa ideia aqui, né, desse rearranjo, é o que Dalton usou para vincular lá com as leis que tinham sido divulgadas, né, enunciadas recentemente na época do Dalton, né, que são as leis da conservação da massa, do Lavoisier, e a lei das proporções constantes de Proust, né, que envolviam a ideia ali de transformação química e de composição de substâncias, né. A proposta do átomo de Dalton, então, vem tentar explicar essas leis, né, em termos de constituição da matéria, né? Por que aquele resultado da pesquisa do Lavoisier e do Proust faz sentido? Então, ele tentou explicar essas leis com o seu modelo atômico, né? E essa ideia aqui da reação química sendo um rearranjo de átomos, ok, foi uma grande sacada que a gente até hoje entende que é assim mesmo. Não que as outras não tenham sido. Para a época, sim, foi uma evolução, porém se mostrou que tinha algo mais a ser descoberto ali, né? Por fim aqui, o último postulado que a gente vai trazer é que durante a reação química, átomos não são criados e nem destruídos. Ok, isso também a gente aceita, entende ainda hoje, né? Durante as transformações químicas, o que muda é apenas como os átomos estão unidos, né? Então, eles estavam unidos de uma forma nos reagentes, eles passam a estar unidos de forma diferente lá nos produtos. Mas eles não são criados e nem destruídos. Aqui, nesse postulado, tem uma forte ligação aí com a lei da conservação da massa do Lavoisier, né? Então, e vai chegar num ponto para nós hoje aqui, né, estudando, que a gente vai falar sobre balanceamento de equações químicas, que vai ter relação, então, com a lei de Lavoisier. E está intimamente ligado a este postulado aqui de Dalton, que tentou explicar, então, essa conservação da massa, né? Por que a massa se conserva? Porque os átomos não são destruídos ou criados, né? Eles apenas se rearranjam. Não significa que um átomo não possa ser destruído ou criado. A gente sabe já há algum tempo, por conta do fenômeno da radioatividade, que um átomo pode se quebrar. E a gente tem, né, a radioatividade artificial, elementos artificiais que são construídos, né, onde eu pego 2 elementos em geral, né, e faço eles colidirem e crio um terceiro elemento. Mas isso não é chamado de reação química, isso são reações nucleares. Então, numa reação nuclear, um átomo que sofre um decaimento radioativo, aquele átomo original ele é destruído, né? Só que ele constrói um novo átomo e algumas partículas, né? Ou energia. Então, vai depender aí. Não é totalmente destruído. Ele é transformado num outro átomo
com liberação ou não de alguma partícula, aí depende, não vamos entrar nesse detalhe da radioatividade agora. Mas só para dizer que, se você ouviu falar, não, mas lá a fissão nuclear, o que é? Não é reação química, tá? A reação nuclear é um pouquinho diferente. Fechou? Beleza, então, para a ideia de Dalton, era isso, esses são os postulados de Dalton. Nem todos são válidos ainda hoje, né? Os dois primeiros ali não são válidos mais de algum tempo, né? Mas o terceiro e o quarto aqui, sim, ainda hoje, eles são válidos, tá? Então, fique atenta aí a como eventualmente isso vai ser cobrado de você. Se for no contexto do que Dalton pensava, é isso aqui. Se for o que ainda hoje é válido, tá aqui também, esse 3 e 4. Beleza? Agora, passados alguns anos, né? Então Dalton coloca isso aí em 1803. Isso vai sendo discutido pela comunidade científica e tal. E um pouquinho depois, lá nos idos de 1897, então já fechando o século XIX, vem o Joseph Thomson com o seu modelo que no Brasil e só no Brasil é conhecido como o modelo do pudim de passas. No resto do mundo, a referência é bolo de passas, né? Então, mas aí numa tradução para o português ficou pudim de passas e é isso que você vai encontrar em livros, em vídeos, em sites, né? E tá aqui um desenho bem tradicional associado aí ao modelo do Thomson, né? Eu nem falei lá no Dalton, mas fica óbvio que essa imagem aqui é uma imagem lá do Dalton era do Dalton e aqui é do Thomson, né? Então, qual que é a ideia, ou como que Thomson chegou nisso, né? Para propor o seu modelo, o Thomson fez isso a partir de experimentos que ele estava conduzindo. E esses experimentos estavam relacionados a um negocinho chamado de ampola de Crookes. O que seria essa ampola de Crookes? Essencialmente era um vidro, tá? Que tinha uma saída aqui onde eu podia retirar o gás, deixar a baixa pressão, né? Deixar aqui dentro com uma pressão menor. Dentro dessa ampola de vidro, eu tinha partes metálicas, né? Aqui, que eram conectadas a um gerador, né? Então, tinha aqui um gerador de eletricidade, né? Polo negativo, polo positivo. E tinha o cátodo e o ânodo. O cátodo é aqui, que está ligado ao polo negativo, e o ânodo está ligado ali ao polo positivo. E aí, se estudava, né? Como que os gases se comportavam, colocavam um gás aqui dentro, deixavam uma pressão mais baixa do que o ambiente, e como é que eles se comportavam aqui frente à aplicação de uma diferença de potencial, né? O que se observou, né? O que se observava nessas ampolas de Crookes? Quando colocava em funcionamento, existiam luminosidades que saíam aqui do cátodo em direção ao ânodo. Tá? E aí, variando o tipo de gás, a pressão, ali você ia estudando, ver como é que se comportava cada um desses materiais. E foi nesse contexto, então, que Thomson percebeu algumas coisas, né? Depois de vários e vários experimentos com vários materiais diferentes, né? Tanto gases diferentes quanto eletrodos diferentes, né? Essa plaquinha que a gente chama de eletrodo, né? Depois de vários testes, então, o Thomson conseguiu concluir algumas coisas, né? Vamos às conclusões de Thomson, mas antes eu vou dar o outro nomezinho aqui, ó. Né? Ampola de Crookes é uma forma de ser denominado isso aqui. Ou, como tinha também, né, raios catódicos ali dentro, foi chamado de tubos de raios catódicos, tá? Então, ampolas de Crookes ou tubo de raios catódicos. Eu costumo chamar também de tataravô da televisão. Porque o princípio usado aqui é o mesmo daquelas televisões de tubo antigas, né? Talvez você que está vendo o vídeo nem conheça uma de perto, né? Mas sim existiam televisões de tubo e tem relaçãozinha com as ampolas de Crookes aqui, beleza? Agora sim vamos ali às conclusões do Thomson, né? O que o Thomson concluiu? O raio, né, os raios catódicos, surgiam sempre, independente do material que era feito o eletrodo. Então, qualquer que fosse o metal que eu colocasse lá, ia ter raios catódicos, né? Ele concluiu que esses raios eram negativos, né? Porque eles eram atraídos para o polo positivo. E concluiu também que eles possuíam massa, né? Então, esses raios possuíam massa. Qual foi a conclusão, né? Eram partículas, né? Esse raio, então, era composto de partículas porque tinham massa.
E ele chamou essas partículas de elétrons, tá? Então a palavra elétron é atribuída aí ao Thomson, né? Então a conclusão dele é que esses raios catódicos eram, na verdade, partículas de cargas negativas que ele batizou de elétron, beleza? E aí, então, qual é a proposta do Thomson para o modelo atômico, né? Não era aquela esfera indivisível, mas sim uma esfera positiva com cargas negativas, que seriam os elétrons, né, incrustados e distribuídos de forma a anular a carga positiva. Então, o Thomson não comprovou a existência de carga positiva, mas era algo lógico. Se tem algo negativo, para dar o balanço elétrico, né, das coisas não darem choque ao tempo todo, né, tem que estar balanceado, então tem que estar neutro. A carga negativa, então, existente no átomo tem que ser anulada por uma carga positiva. Por isso a proposta de que era uma esfera, uma massa, né, positiva com cargas negativas grudadinhas nela, incrustadas. Beleza? Aqui a imagem bem clássica, aí, né, das imagens mais clássicas sobre, tentando representar esse modelo de Thomson, né? Uma esfera, geralmente de uma cor ou com algum efeitinho assim, indicando que ela está positiva, então aqui a gente tem o sinal de mais, né? E essas outras bolinhas aqui com o sinalzinho de negativo, representando os elétrons, né? Atribui-se, né, ao Thomson a descoberta do elétron e principalmente esta parte aqui, 94 anos depois, né, do Dalton trazer o modelo dele, dando a ideia de, né, resgatando lá a palavra átomo lá da Grécia Antiga, indivisível. A gente tem, então, um marco aqui em 1897, quando Thomson propõe a divisibilidade do átomo. O átomo sim pode ser dividido porque ele tem uma partícula negativa que pode ser tirada desse átomo, por exemplo, se a gente colocar ali uma corrente elétrica dentro de uma ampola de Crookes. Então a gente conseguiria arrancar elétrons dos átomos, tá? Então sim, ele poderia ser dividido pelo menos nessas duas partes, né? A massa positiva e as partículas, né, negativas ali chamadas de elétron. Beleza? Bom, se você teve dúvida, deixa aí nos comentários desse vídeo, né? Porque esse vídeo acabou, né? Vamos ficando por aqui. Agradeço demais aí se você assistiu. Lembrando que esses são vídeos de revisão, né? Para que você, de repente, assista aí antes de uma prova, né? E consiga relembrar aquilo que foi trabalhado em aula pelo seu professor, pela sua professora. Era isso então, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.